Livro dos Salmos, de número 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar neste momento, irmãos, agradecendo, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós oramos neste momento te agradecendo por esta leitura, por esta palavra, que ela possa achar guarida em nosso coração, encontrando espaço para que assim possamos nos alimentarmos dela e nos fortificarmos através da tua palavra. Se conosco, continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o livro do Salmo, o Salmo de número 1, inicia com o bem-aventurado. E a gente observa que logo no versículo 1, ele diz assim: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz e abençoado. Então Deus está dizendo que feliz e abençoado são todos aqueles, homem, mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Não somente aqui nesta passagem bíblica, mas quando nós falamos de bem-aventurado, logo lembramos do Sermão da Montanha, onde Jesus ali esboçou um sermão falando sobre a bem-aventurança. Mas sem querer muito me deter, irmãos, na bem-aventurança, mas nós vemos que as bem-aventuranças são um conjunto de bênçãos que Jesus declarou para todos os tipos de pessoas. Com essas bênçãos, Jesus inverteu muitos valores comuns, dando honra aos pobres, aos que choram, aos humildes e aos perseguidos. As bem-aventuranças mostram as atitudes que agradam a Deus e que trazem bênção para todos aqueles que assim se encaixa dentro da bem-aventurança ou das bem-aventuranças que Jesus narrou ali no Sermão da Montanha. Observe que no Salmo 1 se vê claramente a distinção entre o justo e o ímpio. Observe que logo nos versículos primeiros, Jesus começa, ou Deus, através do autor, do escritor deste Salmo 1,
Não se sabe quem escreveu exatamente esse salmo, o Salmo 1. Mas alguns estudiosos dizem, pelo fato de Davi ter escrevido a maioria dos salmos, do livro dos Salmos, aderiram, colocaram Davi também como escritor também deste salmo, o Salmo 1. Mas observe que neste salmo, o Salmo 1, nós conseguimos observar que ele faz a distinção entre os que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. E nós vemos isso em Malaquias capítulo 13, versículo 18, que diz assim: então vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o ímpio, então vereis a diferença. Aqui no livro dos Salmos também é bastante claro, ele traz à tona a diferença entre os que servem a Deus, entre os bem-aventurados e os ímpios, os incrédulos, os pecadores, aqueles que não servem a Deus e além de não servir a Deus, eles ainda blasfemam contra Deus. Porque quando fala de bem-aventurado, fala de feliz, fala de abençoado. Todos aqueles que servem ao Senhor são bem-aventurados, são felizes. Porque ainda eu estou para ver, irmãos, alguém que serve ao Senhor verdadeiramente, que não verbalize como é bom servir ao Senhor, como é agradável servir ao Senhor, como é prazeroso, como é gostoso servir ao Senhor, como é bom estar na presença do Senhor. Eu estou ainda para ver um crente, uma pessoa que serve, lavada pelo sangue do Cordeiro, transformada, não compactuar com todas as palavras que outra hora falei. Deus nos dá esta alegria, Deus nos dá este prazer, é por isso que somos bem-aventurados, somos felizes, somos abençoados por Deus. A palavra ímpio é aquele que não tem fé ou aquele que despreza, ele tem desprezo pela religião cristã, pela fé daqueles que servem ao Senhor. Ímpio ainda significa antirreligioso, herege, incrédulo, descrente, contrário à fé. E Deus faz questão aqui de falar no livro dos Salmos, no Salmo 1, que há uma diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que é uma bênção, daquele que é feliz e daquele que blasfema, daquele que escarnece a obra, a palavra de Deus, as coisas divinas, daquele que zomba das coisas espirituais, daqueles que zombam das coisas de Deus. Porque se você observar aqui no livro dos Salmos, no Salmo, logo nos versículos primeiros, vocês vão ver que Deus, através do escritor deste Salmo, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este tem prazer na lei de Deus e na lei dele medita de dia e de noite. Aí diz assim: esse que é bem-aventurado, esse que é feliz, esse que é abençoado, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto ele fizer prosperará. Veja que o justo ele prospera, o justo ele cresce, o justo ele é abençoado por Deus. E não é qualquer um que abençoa ele, irmãos, é Deus que abençoa ele.
E ser bem-aventurado não é ter um castelo na cidade onde nós moramos. Ser bem-aventurado não é ter uma conta gorda no banco. Ser bem-aventurado não é ganhar rios de dinheiros, não. Ser bem-aventurado não é ser famoso, não. Ser bem-aventurado, irmãos, é ser feliz, é se sentir alegre, é se sentir completo, é se sentir realizado, é se sentir preenchido. E só quem pode preencher um vazio na vida de um homem, este se chama Deus e mais ninguém. A mulher não preenche o vazio no coração do homem, nem tampouco o homem preenche o vazio no coração da mulher. Os filhos não preenchem o vazio no coração dos pais, nem os pais preenchem o vazio no coração dos filhos. Não, existem coisas na vida do ser humano e principalmente a nossa vida espiritual, que só quem pode preencher este vazio é Deus e mais ninguém. É Ele quem nos completa, é Ele quem nos faz realizado, irmãos, é Ele que nos faz felizes e abençoado, porque quando tem um esposo que é uma bênção, nós tributamos a Deus. Quando a esposa tem um esposo, ou o esposo tem uma esposa, ou tem os filhos, ele logo lança, tributando a Deus, dizendo: a minha família foi Deus que me deu o esposo, a esposa, os filhos, é Deus quem abençoa e mais ninguém. Agora, diferente do ímpio, olha só o que a Bíblia diz sobre o ímpio. Não é assim no versículo 4, não é assim os ímpios, mas são como a moinha, ou nas traduções mais modernas, são como as palhas que o vento dispersa, que o vento joga, que o vento lança fora para longe. Moinha quer dizer resíduo de cereais debulhados que ficam na eira. É a limpadura de cereais. Não tem aquele hino que diz assim: o homem sem Jesus é igual a uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar? Assim é a vida do homem sem Deus. O homem com Deus, irmãos, ele é completo. O homem com Deus, ele é realizado. O homem com Deus, ele é feliz, ele é abençoado, ele é completo. Ainda no livro dos Salmos a gente observa, irmãos, que existe uma revelação para nós que fala sobre a mentalidade ímpia e a mentalidade cristã. Existe uma diferença entre a mentalidade ímpia e a mentalidade cristã. Observe, na mentalidade ímpia, o ímpio só pensa nele mesmo. Ele é egoísta, é ganancioso, ele é devasso, prostituto, avarento, amante dos bens materiais deste mundo. Mas quem tem a mente de Cristo, ele ama o próximo como se fosse ele mesmo. Ele é empático, ele se coloca no lugar do seu próximo, ele leva uma vida de santificação, ele vive para Deus e não se apega às coisas deste mundo, às coisas vis deste mundo. Existe uma mentalidade, e a mentalidade cristã, irmãos, ela deve se sobressair em nossas vidas. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos que, infelizmente, hoje em dia, tem muitos cristãos com a mentalidade ímpia e tem muitas igrejas com a mentalidade ímpia. É verdade. E a mentalidade ímpia é uma mentalidade egoísta. Só pensa nele mesmo, só olha para o seu umbigo, só quer saber como é que está a sua vida. Se ele está bem, um mundo que se exploda. Essa é a mentalidade ímpia.
A mentalidade cristã, ele sempre se preocupa com o próximo. Irmãos, nós vivemos hoje, o cristianismo vive hoje no seu ápice, no ápice do sucesso. Você sabia disso? Você sabia que ser cristão hoje não é mais algo retrógrado? Não é coisa mais ultrapassada. Ser cristão hoje é moda. E ser cristão hoje, crente, irmãos, existe igreja para tudo que é gosto. E existem igrejas que de fato são belas, assentos confortáveis, púlpitos lindos, igrejas bonitas. Os irmãos da igreja, quando vêm para a igreja, a gente vê que eles vestem as suas melhores roupas, seus melhores calçados, os pastores, os melhores ternos. Alguns pastores, né? Porque este aqui que vos fala não tem. Mas a maioria das igrejas, irmãos, os ternos são caríssimos. Carro de luxos, casas luxuosas, lindas, bonitas. Agora eu pergunto para vocês, é pecado isso? Não. É errado isso? Não. Não é pecado ter um calçado, uma veste bonita, da boa. Não é pecado e não é errado ter carro novo e casa bonita e bem organizada. Não. Não tem nada a ver com isso. Mas sabe aonde é que está o erro? O erro está exatamente na questão de amar as coisas deste mundo, amar as coisas materiais, se apegar às coisas materiais deste mundo. Irmãos, tem gente que quando vem para a igreja, se ele ou ela não pudesse tocar no chão, ele ou ela não tocaria. Pisava, sabe, no vento, nas asas do vento. A gente vê que em algumas igrejas, irmãos, você entra e sai e ninguém saúda você, ninguém cumprimenta você. São ricos, pastores milionários, como se fossem marajás. É verdade, ricos, milionários, com fortunas. É um irmão intrigado do outro, não é assim? Deixam de falar, deixam de ir para a igreja. Um irmão defendendo corruptos, brigando por causa de político, irmãos. E ai do pastor se o pastor falar, viu? E ai do pastor se o pastor falar. O pastor vai arrumar confusão também. Porque tem gente que briga. E tem outros, irmãos, que não aceitam de jeito nenhum irmãos entrarem na política, porque se corrompe. Irmão não é para entrar na política, porque se entrar na política se corrompe. É bom que passou já a política, né? Estamos vivendo pós-política, né? Pós-eleição. Aí a gente dá os nossos votos, sabe a quem? A um devasso, a um corrupto, a um ladrão, que criam lei, assinam leis contra a igreja, contra o cristianismo. Não é assim? É. Aí no lugar de a gente se imunizar, a gente colocar uma couraça, colocar em nós uma armadura, a gente dá poder ao diabo. E a gente sofre por dar poder ao diabo. Sabia disso, irmão? A igreja de Cristo sofre por dar poder ao diabo, e dá. E como é que a igreja dá poder, ou você dá poder ao diabo? Quando a gente elege um corrupto, um ladrão, para governar o país, para governar a cidade e o estado, que ele começa a criar lei para perseguir a igreja. Aí está o pastor sofrendo. Se o pastor se colocar na posição dele como fiel a Deus, ele vai preso. Aí uma parte da igreja diz, coitadinho do pastor, vamos orar por ele. Mas se o pastor recuar, aí diz assim, mas porque ele recuou, ele não tem fé não, o pastor tem que segurar o tranco, não é assim? O pastor que se vire.
Irmãos, estamos vivendo uma época, não é a igreja não é para ser assim, a igreja não é para ser assim. O cristianismo não começou assim, irmãos, a igreja não era assim, mas estamos vivendo hoje assim. A briga entre igrejas, irmãos, é uma vergonha, ou não é? É. A briga entre placa de igreja é uma vergonha. É uma vergonha. É um pastor falando do outro. É um irmão falando do outro. É um pastor querendo que a igreja dele seja melhor do que todas as outras. Não é assim? É assim. E tem mais. É pastores pescando no aquário dos outros. Num açude particular dos outros. Não é assim? É assim. Menosprezando o seu companheiro. Agora, deixe-me dizer uma coisa para você, irmãos. Nós precisamos se unir, a igreja cristã precisa se unir. A gente precisa se unir, dar a mão, sabe? Independente das vertentes teológicas, independente do nosso credo, o credo da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal. O importante, irmãos, é que nós temos o mesmo objetivo, o mesmo alvo, é Jesus. Você sabia que falar em línguas não leva ninguém para o céu? Você sabia que batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, não leva ninguém para o céu? Você sabia que se você acreditar no arrebatamento da igreja ou não faz diferença de se vai levar você para o céu ou não? Eu concordo o seguinte, que se eu acredito desse jeito, eu tenho que pregar da forma que eu acredito, não é verdade? Se o pastor fulano ou da igreja fulano de tal acredita daquele jeito, ele tem que pregar da forma que ele acredita, não é assim? É. Agora, quando se fala, irmãos, de santidade, doutrina bíblica, doutrina daquelas que nenhuma igreja séria pode tirar, pode desviar, pode omitir, aí sim, irmãos, todas as igrejas têm que ser unânime em pregar e ter uma mesma voz. Ou seja, como por exemplo, Jesus vem ou não vem? Vem a segunda vez. Ele não veio a primeira vez? Veio. E ele vem a segunda vez. É verdade? Jesus não exige santificação? Exige. Jesus não exige que um crente ele seja honesto? Não exige? Exige. Exige de nós. E a gente precisa. Agora, vocês sabiam que a maioria das igrejas hoje são ricas? Com exceção de algumas congregações? Você sabia que há 10 anos, 20 anos atrás, ou há 100 anos atrás, quando a igreja, há 150 anos, quando a igreja evangélica cristã chegou aqui no Brasil, quantos pastores, irmãos e missionários sofreram? Passaram necessidade? Que eles iam fazer missões e eles tinham que orar muito a Deus para o seu dinheiro, o seu salário chegar, para ele alimentar a família, mas ele enfrentava uma luta, iam abrir igreja, pregava, ganhava alma, mas padecia fome e necessidade. Mas hoje em dia, irmãos, uma igreja, um pastor passar necessidade dentro de uma igreja é uma vergonha, ou não é? É. Sabe por quê? Porque a maioria de nós trabalhamos, ou não? Quem não trabalha é aposentado, não é assim? É. Agora eu pergunto para os irmãos, hoje, é como eu disse no início, é cada um por si. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem? E você está dizendo, mas o pastor está pregando duro hoje. Esta foi a mensagem que Deus me colocou no meu coração, irmão. Não tem para onde eu correr. Segure aí, viu? Você já imaginou a situação que nós estamos vivendo hoje? O mundo, as igrejas se recuando, sofrendo, padecendo, e tem mais. Em alguns estados e municípios, as igrejas não podem abrir as portas para celebrarem os seus cultos, porque se abrir, serão punidos. Temos tanta liberdade para cultuar a Deus, não é verdade? Estamos tão bem, compramos tudo que nós queremos comprar.
Não é verdade? Aí eu pergunto, o que é que está faltando na igreja? Será que essa pandemia que tem aí não é uma punição de Deus para a humanidade? Eu vi muitas postagens na rede social. Teve o carnaval do ano passado, né? Foi quando aquelas pessoal lá fizeram lá, escarnecendo as religiões, o Cristo, a imagem, a crucifixo, enfim. A maioria que eu escutei diziam assim, isso é Deus punindo um homem, punindo os seres humanos. Agora eu pergunto, se Deus está punindo o mundo, por que a igreja também está no meio? Você já parou para pensar? Porque tem muito crente morrendo, irmãos. Vocês já pararam para pensar? Porque tem muitos cristãos, pastores, irmãos morrendo. Por quê? Vocês já pararam para pensar? Porque olha o que é que diz a Bíblia, irmãos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4 e versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Deus começa a punir, irmãos, é na sua casa primeiro, para depois punir o mundo, sabia disso? Deus primeiro coloca, sabe, a sua igreja no prumo, para depois colocar o mundo, é assim. 1 Pedro 4, 17. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se começa por nós, irmãos, estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Está todo mundo bem, dinheiro, saúde, as igrejas ricas, templos majestosos, assentos estofados, confortáveis, pastores milionários, dinheiro no bolso, enquanto outros morrem de fome. Irmãos na igreja ricos, empresários, fortunas, dinheiro no bolso, tem seu emprego, trabalhando, não está nem aí, porque hoje ser evangélico virou moda, irmãos, virou um meio social, sabia disso? Ninguém está aí para nada, vem à igreja, volta para casa, vem à igreja e volta para casa. Isso é quando dá na cabeça de vir à igreja. Meio mundo de gente morrendo aí. Pastor, o segundo vice-presidente lá de Campina Grande, da Assembleia de Deus, morreu. O presidente da Assembleia de Deus quase que partia. 75% dos seus pulmões foram comprometidos. Aí a igreja ora, né? Vamos orar. E, olha, irmão, eu não entendo que às vezes a igreja faz uma campanha, uma rede de oração somente por uma pessoa. E os outros que se virem. Você está vendo como é que estão o povo? Irmãos, é injusto uma igreja, por exemplo, está aqui o seu pastor, aí você diz assim, o pastor está doente, vamos fazer uma campanha de oração, vamos orar, vamos jejuar, toda a igreja se mobiliza pelo pastor, é o pastor. Aí quando um irmão adoece, ninguém lembra do irmãozinho, da irmãzinha, ele morre e todo mundo se esquece. Irmão, que igreja é essa? Que amor é esse? Estamos vivendo uma situação difícil, irmão. A igreja de Cristo está vivendo uma situação difícil. A gente vive mais em brigas do que em união, sabia disso? A gente vive mais em brigas do que em união. Não tem outra explicação não, irmãos. E eu acho que eu estou sendo hoje uma voz profética, viu? Porque eu não preparei não, irmãos, viu? E não estava de maneira nenhuma eu trazer essa mensagem para os irmãos aqui. Mas você sabia disso? É assim que está o mundo. Aí a gente observa que Deus primeiro ele trata com a igreja, para depois ele tratar
com o mundo. É assim. Deus usa um homem, como usou para punir as 10 tribos de Israel, usou os assírios. Para punir a tribo de Judá, Deus usou Nabucodonosor, a Babilônia, para ir lá punir, pegar o rei, humilhar o rei, levar muitos, destruir o templo de Israel que eles amavam tanto. Irmãos, a gente precisa se acordar. A igreja de Cristo precisa se acordar. A gente precisa dar as mãos, ser unido, irmãos. Tem o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, ele tem sido uma voz cristã aqui no Brasil. Tem defendido o cristianismo de maneira aplausível. Você sabia que tem muitos crentes, irmãos, que se dizem cristãos evangélicos que falam mal do pastor Silas Malafaia? Deus levantou Silas Malafaia porque não tem como levantar o pastor Clóvis, porque o pastor Clóvis não tem dinheiro para pagar um advogado. Não levantou outros porque não tem dinheiro para pagar um advogado. Aí levantou o pastor Silas Malafaia para defender. Ele defende, irmãos, a vida, é contra o aborto. Ele tem defendido leis que se criam por aí. Ele tem se levantado como uma voz defendendo o povo cristão, e ele tem arrumado muitas inimizades no mundo aí, político. Agora eu pergunto para os irmãos, não é feio? Eu já ouvi muitas vezes ele dizer assim: olha, eu tenho muitos inimigos evangélicos que congregam em uma igreja. É uma vergonha isso, irmão. Isso é uma vergonha. O povo evangélico tão desunido, eu nunca vi na minha vida. Estamos vivendo o último tempo mesmo da igreja. A gente precisa se acordar, precisa dar a mão. A gente precisa ser crente de verdade. Ou é ou não é. Ou é santo ou é profano, não é assim? Ou serve a Deus ou não serve. Ou é justo ou é ímpio. Ou é bem-aventurado, irmãos, ou é pecador. Só existem 2 caminhos. E o caminho que conduz à vida é só um. Não tem 2 não, não tem meio caminho não tem a metade não, é só um. A gente precisa se acordar. Essa pandemia, irmãos, além de ter ceifado esse vírus, além de ter ceifado a vida de muita gente, que igrejas que pregam a mentira, falsificam a palavra de Deus, e nós estamos vendo que a mentira aí, e as igrejas que vivem em desunião. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos, que nós possamos, irmãos, nos unirmos, ser crente de verdade, dar a mão, olhar para o seu próximo e dizer assim: eu me compadeço do meu próximo, eu me coloco no lugar dele ou dela. Eu não quero passar o que ele está passando, e eu não quero fazer mal a ele, porque eu não quero que ninguém me faça mal. Isso foi que Jesus nos ensinou. Isso é ser cristão. Agora, se está no meio evangélico, se dizendo cristão e tendo a mente ímpia, irmãos, é uma vergonha. Sabia disso? Tendo a mente ímpia, tem um pastor que diz que tem crente que tem a mente que é um ninho de urubu. Só pensa em mal, só pensa em coisa ruim, só maldize, só deseja mal. A gente precisa, irmão, a gente precisa se acordar. A igreja de Cristo precisa se acordar. A gente precisa se acordar. Ou a gente é ou não é. Não estou dizendo que aqueles que morreram foram para o inferno. Não. Longe de mim. Porque quando a punição de Deus vem para todos. Sabia disso? Todo mundo paga. E em Malaquias está escrito
o povo gritava, dizendo: Senhor, como é que pode? Os ricos, os poderosos, os abastados fazem as coisas erradas, e quando a punição vem, a gente paga também no meio. Todos nós pagamos. Agora, onde é que está o erro? O erro está em algumas igrejas denominada cristã evangélica. Quero terminar minha mensagem aqui dizendo o seguinte, irmãos. A gente pode pregar aquilo que nós acreditamos. Eu prego aquilo que eu acredito. Mas na hora de defender a minha fé, defender um irmão, eu tenho responsabilidade, tenho obrigação de defender. Sabia disso? A gente só não defende coisa errada, não é verdade? A gente não pode defender pecado, passar a mão em pecado. Errou. É pecado. Vai pagar, vai. Mas a gente não pode, sabe? Pisar não, irmão. Acabar de matar não. A gente tem que dar a mão para levantar e a gente seguir junto para o céu. A gente não pode ser individualista não. Ser cristão não é ser individualista. Ser cristão, irmãos, é se unir, é ser um só, é um corpo. A igreja de Cristo é um corpo. Ou a igreja de Cristo é dois corpos? É dois corpos? Dois corpos? Três corpos? É um corpo. Somos vários membros, sabe? Unidos em um só corpo. E esse corpo é de Cristo. A cabeça é Cristo. Você não é o pé, mas é a mão. Você não é a mão, mas é o dedinho da mão, é a unha, é a orelha, é o olho, é o membro do corpo de Cristo. Se você segurar aqui e ir lá segurar e puxar, você não vai sair do lugar, ou vai? Não vai. A gente precisa se juntar, ser crente de verdade. Ou a gente é, ou a gente não é. A gente precisa. Sinceramente, eu tenho escutado muitos crentes, sabe, que é uma vergonha, irmão. Era para ele deixar de vir para a igreja. Fica em casa, meu filho, fica em casa, minha filha. Quando você aprender a ser crente de verdade, venha para a igreja. Mas você pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço, né? Ou na mão, segurar a Bíblia, dizer que é crente, escandalizando, e o povo dizendo: olha aí, não é crente, olha aí, não é crente, não é crente. Olha aí, como é que é crente? Isso é uma vergonha, irmão. A gente precisa mudar esse conceito, sabe? Essa briga entre as igrejas evangélicas e a igreja cristã, precisamos mudar. Olha, eu sou testemunha viva. Saí da Assembleia de Deus, não saí porque eu quis não, viu? Saí porque eu quis não. Porque eu não sou aqueles crentes macacos não, que, sabe, que fica pulando de galho em galho, não. Mas vocês sabem quantas pessoas deixaram de falar comigo porque eu não estou mais congregando na Assembleia de Deus? Porque eu estou em outro ministério? Sabia? Tem gente que mandaram um convite na minha rede social, no Face, só para me policiar, só para me vigiar. Sabia disso? Não dá um oi. Nem saúda com a paz do Senhor. Cadê que diz assim: Clóvis, como é que tu estás, homem de Deus? Cadê? Fica só cutucando, sabe? Lá, vendo o que é que eu estou fazendo e como é que eu estou. Você sabia que tem gente que fica torcendo, irmão? Olha, eu acho incrível isso. Crente fica torcendo pela derrota do seu irmão. Isso é um capeta, não é não, irmão? É um demoniado, não é não, irmão? Esse irmão que não é de Jesus não, irmão. Não é não. Aquele que fica torcendo pela derrota do seu irmão, pela derrota da irmã, sabe? Não é de Jesus não, irmão. Pode acreditar, não é de Jesus não. É não. Eu bato o martelo aqui e digo: não é de Jesus não, irmão. O crente de verdade, ele nunca deseja. Olha só o que é que a Bíblia diz. O que você deve fazer com os seus inimigos e com aquele que te persegue. O que é que a Bíblia diz? Amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. E aí? Aí eu, como crente,
Eu como crente vou desejar o mal ao meu irmão. Meu irmão, se eu desejar isso, eu tenho certeza que eu não estou, Jesus não está mais comigo. Tá não. Jesus não está mais com essa pessoa. Tá não, irmão. Alguém que fica torcendo, desejando. Para trás de mim, Satanás. Como Jesus mesmo disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Não é verdade? Irmãos. A gente precisa voltar novamente esse princípio cristão, que é amar o nosso irmão, é desejar o bem ao nosso irmão, é desejar o bem ao nosso próximo, é ajudar o nosso irmão, é orar por ele, irmãos, é desejar o bem para ele, que ele cresça, que ele possa prosperar, que os irmãos possam prosperar, possam crescer, possam ter saúde. E não desejar matar, morrer, o mal, a desgraça, a miséria, a derrota, o sofrimento. Infelizmente temos muito isso nas igrejas. Mas eu tenho certeza que aqui não tem. Amém? Foi tão fraquinho. Digo amém. Que Deus e Cristo continue nos abençoando. Vamos ficar de pé, irmãos. Hoje o pastor pegou pesado, não pegou? Tirada não, uma vez ou outra assim, quando Jesus manda, a gente tem que falar, viu, irmão? Tem jeito não. A gente precisa se acordar para Jesus e viver verdadeiramente o cristianismo e o evangelho de nosso Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento te agradecendo, Senhor, por tudo, por este culto, por este momento que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui em Tua gloriosa presença, Senhor, orando, buscando, louvando, engrandecendo o Teu santo e glorioso nome. Pai amado, continua nos abençoando, continua abençoando esta igreja, renova as nossas vidas, que nós possamos estar aqui diante da Tua presença e que nós possamos levar uma vida de oração e que o Senhor nos ensine, Senhor, a ser crente de verdade, a buscar a Tua presença. Que o Senhor continue nos abençoando. Assim oramos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Mas assim com as suas mãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós e todos dizem: Deus abençoe a todos em nome de Jesus.